Estudamos, então, Gálatas 5, versículo 1 e versículos de 13 a 18. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Fiquem firmes, portanto, e não se deixem prender de novo ao jugo da escravidão. De fato, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas que a liberdade não sirva de pretexto para a carne. Ao contrário, por meio do amor, ponham-se a serviço um dos outros. Pois a lei toda está completa num só mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tomem cuidado. Irão acabar destruindo-se mutuamente. Eu lhes digo: vivam segundo o Espírito, e não satisfaçam os desejos da carne. Pois a carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito tem desejos contrários à carne. Ambos, de fato, se opõem um ao outro, de modo que vocês não fazem o que querem. Porém, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nessa leitura, nós vamos grifar logo no comecinho. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Fiquem firmes, portanto, e não se deixe prender de novo ao jugo da escravidão. Cristo morreu na cruz por nós, para que a gente ficasse libertos do pecado. E ele resgatou os nossos pecados. Mas a gente se deixa, Paulo falando para os Gálatas, não se deixe prender de novo, mas a gente continua escravo. Ele nos libertou, mas a gente continua escravo. Por quê? Quando Cristo morreu na cruz por nós, a gente já era escravo do pecado de Adão e Eva, nosso pecado original. A gente já era escravizado desde que nascemos. Com o nosso batismo, Jesus nos libertou, lavou a nossa culpa original, lavou esse pecado de Adão e Eva, aquele pecado que a gente, no começo, né, com Adão e Eva, foi injetado em Adão e Eva o veneno, né, da serpente. E esse veneno deu consequência para toda a humanidade. Pelo batismo, o melhor remédio é Cristo. É o único remédio que poderia nos salvar. E pelo batismo, nós fomos salvos. Cristo nos libertou. Cristo tirou, lavou esse veneno da serpente que estava em nós. Mas a gente, toda vez que a gente peca, que a gente anda fora dos caminhos de Deus, nós continuamos escravos do pecado. Isso a gente sabe, cada um já olha por si, né? A gente podia ter ficado na santidade pelo batismo, né? A gente ficar na santidade, na fé, porque assim a gente ficaria liberto, vivendo no amor, na fraternidade. São coisas de Deus, são coisas do Espírito. Mas a gente sempre olha ainda e dá ouvidos àquela serpente lá dos primeiros tempos, quando ela buzina às vezes nossos ouvidos, as coisas do mundo, as coisas da carne, e a gente cai em pecado. E toda vez que a gente está em pecado, quando a gente tem atitudes que não é de Deus, que é o ódio, a injustiça, né?
o egoísmo, a calúnia, o julgamento, a mentira. Isso não são coisas do Espírito, são coisas de Satanás. E muitas vezes, a maioria das vezes, aquele que está afastado de Deus ainda dá ouvido para essa serpente que está no meio de nós, que é o demônio. E deixa as coisas de Deus. E continuamos presos, continuamos amarrados. E é isso que Paulo aqui está falando para os Gálatas. Cristo nos libertou. Não se deixe prender de novo ao jugo da escravidão. Toda vez que a gente está em pecado, nós somos escravos. Então, Paulo pede para os Gálatas, vivam das coisas do Espírito, né? E o mandamento do amor, ponha-se a serviço dos outros. Porque a lei toda está nesse mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amo meu irmão, eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu amo meu irmão. É uma coisa ligada com a outra. Eu não posso dizer que eu amo alguns dos meus irmãos, aqueles que não me dão trabalho, aqueles que eu gosto, né? Porque eu não estou amando a Deus. Porque Deus mandou que a gente amasse a todos, principalmente aqueles que mais precisam de nós. E nesse mundo, para a gente ficar longe do pecado, não ficar escravo do pecado, a gente tem que viver em Deus, viver no Espírito, saber amar, praticar as coisas do bem, servir os outros. E o próximo é aquele que está mais próximo, que está precisando de mim. Porque se a gente faz o contrário, no mundo de hoje, a gente vê muito, né? Um devorando o outro, um puxando o tapete do outro, corrupção, ódio, perseguição com as coisas de Deus. Isso não é de Deus, gente. Vamos ficar longe disso. Vamos entrar em oração para que a gente tenha força para enfrentar tudo isso que vem, que não é fácil. Num mundo difícil, você ficar livre de tudo isso. Continuar tendo amor em teu coração. Que nós consigamos viver no Espírito. E se a gente conseguir viver no Espírito, a gente não vai ficar debaixo da lei, né? Jesus veio não para modificar a lei, mas ele veio para aperfeiçoá-la. Porque antigamente era olho por olho, dente por dente. Era assim, né? Bateu, levou, e muitas coisas eram feitas ainda no nome de Deus, né? Coisas que não é dele. Jesus não, veio, modificou tudo. E ele pediu o quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amai a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes a gente põe tanta porcaria acima de Deus na nossa vida. Como que pode a nossa vida dar certo? Pense nisso, meu irmão. Vamos colocar Deus na nossa vida, na nossa casa, em tudo o que a gente tem, tudo que a gente faz, Deus em primeiro lugar. Assim, nós vamos viver o nosso batismo e vamos ficar livre, né, de todo pecado. Não vamos ficar amarrados mais ao pecado. Cristo nos libertou, gratidão eterna por a gente não ser mais escravo do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.